maioria dos empresários brasileiros acha que contabilidade é só um custo, né? Aquele boleto que você tem que pagar no final do mês e não tem nenhum retorno. Hoje você vai entender que isso é um erro e pode estar travando o crescimento do teu negócio. Nosso convidado de hoje começou com uma empresa, hoje tem um ecossistema com 6 empresas, está presente em 22 estados do Brasil, mais de 400 clientes, e ajudando o empresário na prática, na vida real. Com quem que a gente vai falar hoje, Caduzão? Hoje a gente vai falar com Lucas Gurgel, da Betel e o grupo B7, e um cara que de fato tem ajudado diversos empresários aqui em Fortaleza, no Ceará e no Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Eric. Obrigado, Cadu. A ideia é que a gente consiga explicar um pouco dessa estrutura, falar um pouquinho também sobre contabilidade, desmistificar um pouquinho desse negócio de contador é caro, é só boleto, é só imposto. Então, vamos conversar sobre isso para a gente poder trazer à tona o que de fato ajuda o empresário e através da contabilidade a gente consegue ter números fidedignos para pagar menos imposto, porque no final das contas o que a gente quer é pagar menos imposto. Essa questão de contador caro ou barato, eu escutei de um amigo meu, muito cuidado com contador barato, meu amigo. Que ele disse que tinha um contador barato e ele recebeu um fumo de, parece, 150 mil reais. Então, ó, aquele contador que cobra baratinho, fique muito atento, porque o prejuízo vai ser maior. Boa. E apresentando ainda aqui nosso convidado, ó, ele é mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP, com MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC, CEO da Betel Contabilidade, uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, como eu falei, está presente em 22 estados, ou seja, Brasil inteiro aí, que vai muito além dos números também. O Lucas também é fundador do Grupo B7, primeiro veio a Betel e depois o grupo cresceu, e a gente vai querer entender um pouquinho disso. É um ecossistema completo de soluções empresariais que a gente vai falar de cada empresa daqui a pouco. Primeiro, Lucas, uma coisa que me chamou a atenção, né? Você tem 20 anos de mercado, 6 empresas, 22 estados, mas eu quero saber qual foi o momento que você quase desistiu de tudo. Afinal, ser contador no Brasil é uma loucura, né? O que aconteceu que fez continuar? Eu nem queria ser contador. Como é que começa essa história, né? Papai pagou o colégio normal para mim e para minha irmã. E quando a gente saiu do colégio, ele falou que tinha que fazer faculdade. Naquela época é obrigado fazer faculdade, então você tem que se formar em alguma coisa e tudo. Hoje a gente não tem mais Isso não é essa vagabundo, né? tanta obrigação, né? Mas ele pegou e falou, cara, você precisa fazer faculdade e você só tem a UFC e a UES que são gratuitas e as particulares que você vai ter que pagar, que eu já fiz minha parte, então agora é com você. No caso da minha irmã, ele pulou e aí ele pagou a faculdade dela, mas enfim, né, vida que segue, né, eu também não posso querer julgar muito. E aí nesse contexto, o estágio só dava para pagar a mensalidade. Como é que eu cheguei na contabilidade? Eu fui, olhei a faculdade e falei assim, cara, com esse valor aqui, qual o curso que eu consigo pagar? Aí tinha administração e contábeis. Aí eu olhei, eu fiquei pensando, falei, cara, contador, eu posso ser administrador, cuidar de negócio, mas administrador não pode ser contador. Então deixa eu ir para contabilidade, porque eu tenho CRC e eu consigo assinar um balanço da RE, que é uma coisa que o administrador não Bacana. pode. Então faz sentido. Claro que o administrador tem o seu know-how, tem a sua característica, mas o contador de fato me surgiu ali naquela ideia. Lucas, tu queria ser o quê? Músico. Fiz o teste de aptidão na UES, passei e reprovei na segunda fase, que era a prova normal de português e tal. E aí eu reprovei. Eu falei, cara, então vamos para contabilidade, que é para onde o destino tá chamando. Oposto, O oposto, velho. totalmente diferente, viu, irmão? Totalmente. E aí isso me puxou para contabilidade. Mas tu tem um perfil mais analítico, né? Ou não, Eu tenho um perfil empreendedor, Cadu. né? Cara, Mas aí deixa eu voltar agora. Dito isso da contabilidade, deixa eu voltar um pouquinho. Quando a gente começou a ter mercado chinês entrando no Brasil, produto da China, chip, capinha de celular, não sei o quê, eu sempre fui muito ligado nisso. Então, eu comprava o produto de fora, trazia para cá, vendia no Mercado Livre. Teve uma época da minha vida dentro da faculdade que eu comprei uma locadora de DVD. Muita gente sabe nem o que é isso, né? Gente que vai assistir esse daqui. Mas tinha locadora de DVD. E da locadora de DVD, eu vendi a locadora na época que começou a aparecer a questão de internet muito cheia e a galera baixar filme. Então, eu sempre tive essa veia empreendedor de sempre buscar negócio e fazer negócio. Eu nunca fui um cara de querer estar ali olhando toda a vida dizendo assim, cara, eu quero ser um
concursado público, eu quero trabalhar como CLT. Eu sempre fui um cara muito à frente para dizer assim: eu vou arriscar, ou é tudo ou nada, e vamos ver o que que vai dar. Teu foco sempre foi criar o teu próprio caminho, criar a tua própria jornada e Isso. empreendendo, né? E dentro da faculdade eu aprendi a gostar de contabilidade. Tanto gostei que dentro da faculdade eu dei uma pausa, fui fazer o curso técnico para poder já assinar balanço, porque nessa época, dentro da história também, do contexto, eu peguei a empresa do papai, era do meu pai a empresa, com 17 clientes, e ele falou: cara, vem para cá, vem assumir junto comigo, e eu precisava assinar. Então, parei um ano da faculdade, fiz o curso técnico, que foi o último ano que liberou o registro no conselho como técnico de contabilidade. E depois eu voltei para a faculdade e terminei, e quando eu terminei, eu entrei para docência. Então, fui muito tempo, durante 12 anos eu fui professor universitário, chegando a ser coordenador do curso de contabilidade onde eu me formei pela Fametro. Massa. Então, eu voltei para a faculdade como coordenador do curso, e aí entra a questão do mestrado. Na época que eu tive que fazer o mestrado, as faculdades de Fortaleza só aceitavam professores docentes com mestrado ou doutorado. Entendi. E foi bem arriscado também nessa época, porque para fazer o mestrado eu tinha também poucas opções, o UFC e o S. E aí eu tinha que pegar um professor, ficar ali na cola dele, para o cara me botar lá dentro do mestrado, esse conceito básico que a gente tem. Ou Unifor, onde eu poderia também fazer. Eu falei: cara, qual é o melhor mestrado do Brasil que eu consigo fazer de contabilidade? Aí apareceu a FUCAP no Espírito Santo. Como é que eu ia pagar um mestrado no Espírito Santo para estar lá assistindo aula a cada 15 dias, com passagem, hospedagem, etc. Eu olhei para minha esposa, já estava casado nessa época, eu olhei assim e falei: ó, apareceu uma oportunidade para dar aula em Fortaleza, mas eu preciso do mestrado. Vamos vender nosso apartamento e vamos arriscar no meu mestrado? Ela: vamos. E aí a gente vendeu o apartamento, cara, a gente ficou sem nada, a É o gente win passou total, né? 6 meses morando na casa da mamãe, casado, morando na casa da mãe, e deu all-in total. E no primeiro mês que eu tava no mestrado, eu já fui chamado para Fanol, e depois eu vim em Lourenço Filho, Farias Brito, até chegar na Fametro, e passei durante esse tempo todo trabalhando como docente e tendo a empresa de Pronto, era o que eu contabilidade. ia perguntar. Tu ficou conciliando sendo contador, empresa de contabilidade e sua, né, de certa Isso, forma, e a parte de professorado, né? isso. E Massa. nessa história da docência, eu me identificava muito porque eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Só que, cara, é remuneração ali, hora aula. Deu aula, ganhou. Não deu aula, não ganhou. E um valor muito baixo. Quando foi 2019, minha esposa passou por um doutorado em Portugal. Aí ela olhou pra mim: e aí, amor? Eu falei: vamos dar all-in de novo. Vamos vender tudo, eu vou sair da faculdade, a gente vai morar em Portugal. A gente tinha uma filha de 1 ano, pegamos a cachorra, a filha, fomos para Portugal morar em 2019 lá em Portugal. Só que nessa época, a empresa ela não me dava renda que sustentasse a minha casa. Então, 40% da renda vinha da empresa, 60% vinha da faculdade. Eu falei: amor, a gente vai, mas a gente vai ter fôlego de caixa para tantos meses e eu preciso fazer a empresa girar. De 2019 para frente foi quando eu botei o pé no acelerador dentro da Betel e eu falei: cara, agora é a hora de girar a Betel, agora eu preciso ser empresário. E aí eu comecei a estudar comercial, marketing, RH, financeiro, e aí eu fui para dentro do negócio, chegando a virar 40, 35 clientes por mês dentro do negócio da contabilidade. Massa. Que foi quando a gente deu a escalada grande. Lucas, e até lá, né, de 2009 até 2019, o que que tu ficou fazendo? Cara, entrava um cliente por mês ou não entrava cliente, então era um negócio muito orgânico, sem muito injeção de ânimo minha ali, porque eu não estava focado lá no negócio. Entendi. Mas o negócio girava em si. 2020 veio a pandemia. A gente morando em Portugal, o que que faz? Cara, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Porque muitos negócios estavam com a contabilidade desorganizada, muitos funcionários precisando de auxílio e aí informações erradas para dentro do governo, e os meus clientes tudo com as informações corretas. Então veio muita gente migrando para a gente nessa época. A E pandemia para mim o foi teu próprio cliente estava indicando esses indicando, clientes? Massa, cara. indicando. Cara, um ponto que eu queria levantar aqui, que é, em 2 momentos já você já falou que você fez all-in, né, e isso é o característico do empresário ali, empreendedor raiz, né. E você também lida com vários empresários, né, clientes. Tu acha que isso é comum entre os empreendedores brasileiros ou são poucos que têm essa coragem de jogar o all-in e acreditar numa ideia e ir em frente?
Eu entendo que todo empresário, quando ele abre um negócio, ele acha que o negócio dele é o melhor dos mundos, né? E ele acredita que o negócio dele vai dar certo. A maioria dos empresários que eu conheço, os caras dão all-in, cara. A maioria. A grande minoria não dá tanto, mas a grande maioria que eu conheço, o cara só tem aquilo e ele entra de cabeça, até porque, assim, se a gente for trazer histórico de empresário, a gente não tem faculdade para formar empresário. E faculdade em si, ela não capacita ninguém para o mercado. Porque você tira um cara de ciências contábeis e joga para dentro do mercado, o cara tem a parte teórica, mas a parte prática é zero. Então o cara vai aprender ao longo do tempo. O empresário, quando ele abre um negócio, geralmente ele abre tirando o dinheiro que ele tem e o que ele não tem. Então ele tem que dar um all-in para fazer o negócio rodar. Só que a maioria dos empresários, que aí foi o meu estudo de mestrado, da minha dissertação de mestrado, foi voltado para quebradeira das empresas e como é que isso repercutia. Cara, mais de 80% das empresas quebram em 2 anos, por falta de gestão. Assim, beleza. De acordo com o que tu viu, e aí era o que já era entrando no que eu ia perguntar. No teu ponto de vista, o cara que tá iniciando ou o cara que já tem um negócio, quais são os cuidados que ele deve ter, mínimo, justamente para não acontecer isso? Para em 2 anos ele tá quebrando. Cuidado mínimo, primeiro olhar fluxo de caixa. O cara, deu all-in, beleza, mas ele tem caixa para suportar o negócio dele? Não, não tem. Tá, como é que ele faz o negócio dele ter caixa? Primeiro é tendo um preço viável. Ele precisa ter um preço que condiza com o mercado. Mas além de condizer com o mercado, tem que cobrir os custos dele. O que eu vejo muito as empresas quebrarem de fato, é que o empresário ele mistura muito o que que é dele e o que que é da empresa. Então o cara vê um saldo bancário na PJ muito alto, fala: "Ah, agora eu posso trocar de carro". Mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. E ele não definiu o valor de prolabore que ele poderia tirar, Por mais que seja só ele o dono, né? por mais que seja só ele o dono. Lá na Betel, na contabilidade eu sou sozinho. Eu não tenho um sócio, mas eu tenho meu prolabore fixo. Deu lucro, eu espero para tirar mais. Não deu lucro, eu tenho que entrar com valor para cobrir o prejuízo. Se eu tiver caixa, o caixa suporta. Historicamente, eu sempre sugiro que as empresas elas tenham 3 meses de caixa das despesas. Então, se minha empresa ela tem uma despesa de R$ 100.000 por mês, eu tenho que ter pelo menos 300 mil em caixa. Porque na primeira crise que eu tiver, eu não preciso recorrer a capital de terceiros ou tirar do que eu fiz para poder colocar dentro Ou do negócio. demitir. Ou demitir gente, que é o grande erro também do empresário, tá, Eric? Achar que demissão vai fazer com que ele volte para o jogo. Mas na verdade ele talvez ele fique com ineficiência operacional. Porque se ele já estava ruim e ele tira gente, quem garante que ele vai voltar para o jogo? Entendi. Tu aí entra um pouquinho mais na minha área. Mesmo nessa era de inteligência artificial, tu ainda vê essa questão de demitir pessoas. Qual é o teu ponto de vista? Eu sei que lá na Betel vocês têm utilizado muita inteligência artificial para escalar de fato o negócio. Como é que você tem visto esse impacto em relação à mão de obra e o uso de inteligência artificial nas empresas? Cara, mão de obra, eu vou primeiro voltar pra gente. Hoje a gente tá com um déficit de mão de obra assim absurdo. Absurdo. As pessoas não querem trabalhar, ou quando querem trabalhar, fazem corpo mole, querem o emprego dos sonhos. Na minha época, na época de vocês, a gente andava de ônibus. Hoje ninguém quer andar de ônibus. Não, meu Uber chegou atrasado, por isso que eu cheguei atrasado. Oi? Não existe isso, gente. Né? Então, assim, a gente cresceu numa era diferente. Hoje, essa geração que está aqui não está disposta a isso. Tudo bem, a gente tem que se adaptar às gerações. Só que, quando eu trago mão de obra, eu tenho que entender. Essa pessoa, o que ela faz, é algo rotineiro que eu consigo automatizar sem a mão de obra dela? É. Então, eu vou usar a capacidade intelectual dela para ela pensar e raciocinar de outra forma. Então, não preciso demitir ninguém por utilizar a inteligência artificial, mas eu posso escalar meu negócio utilizando inteligência artificial. Aí é uma coisa que até eu defendo que é deixar a pessoa muito mais produtiva, em vez dela produzir por um, ela produz por 10, utilizando inteligência artificial, e aí você consegue de fato escalar o seu negócio. E em vez de demitir, né, como tem muito guru da internet falando, demita seu time de marketing, use inteligência artificial. Em vez de fazer isso, você consegue captar mais clientes, que você vai ter mais, né, mais produtividade. Mas, cara, eu queria ver um ponto, né? Você começou com teu pai lá na Betel, e aí a gente sabe que tem um choque geracional, e você falou que. E a gente vê, né, conversando com os contadores de outra geração, que era muito passivo, era indicação, contador é muito por indicação, indicação, tinha poucos clientes. Mas tu falou em um momento aí que você fez uma virada de chave, que tu foi olhar para comercial, para marketing, para trazer mais cliente para dentro. Qual foi o estalo que fez tu olhar para isso
na gestão como um todo, não só ficar esperando o cliente passivamente? Eu fui entender como é que o cliente procurava contabilidade. Então, na época, o Google, ele tinha um lead barato, o custo por clique era barato, e a gente conseguia trabalhar isso de uma forma mais fácil. Lucas, tu contratou uma agência, já foi de cara? Não, eu sempre fui um cara que eu sempre fui obstinado por aprender primeiro para depois poder cobrar das pessoas. Então, eu vou falar de inteligência artificial. Cara, eu converso com o Cadu de inteligência artificial, mas é porque eu consigo mexer antes. E aí eu tenho base para conversar com ele e dizer assim, Cadu, cara, eu preciso de ajuda aqui, não faz assim. Então, antes de eu ir para uma agência de marketing, eu fui estudar o que era conceito de investimento, custo por clique, o que era Google Ads. E aí eu fui entendendo todo esse processo. Como, Lucas? Internet, cara. Internet tem tudo. A informação tá aí, né? Se você quiser, você aprende. Como é que eu aprendi a mexer no Google Ads? Entrei no chat do Google, falei que eu queria criar uma conta, o próprio agente do Google me ajudou a criar a conta e me explicou muita coisa. Então, assim, muitas pessoas acham que a gente precisa, às vezes, entender só da parte teórica. Não, você tem que ir para a prática gastar dinheiro. Gastei muito dinheiro errando, mas aprendi também. Então, nessa virada de chave, Eric, eu entendi. Cara, para captar cliente, eu preciso ser visível. Como é que eu sou visível? Na internet. E aí a gente abre canal no YouTube, começa a fazer investimento, começa a trabalhar o tráfego e etc. Isso para contabilidade digital, para o ticket que tem menor, é muito escalável, cara. Eu preciso fazer isso escalar até para dar vazão no negócio para poder o negócio fechar a conta. Quando eu vou para um ticket maior, eu não posso trabalhar o custo por clique, na verdade eu tenho que trabalhar o branding da marca, aí é outro conceito totalmente diferente. Então nessa época de 2019, a gente estava com um público diferente do que a gente tem hoje. O nosso público era um ticket médio mais baixo, consecutivamente era um empresário, o cara tinha 1 ou 2 ou 3 funcionários e ele mesmo era o eu empresa, E fazer só aquelas obrigações mesmo legais, são as pessoal. obrigações. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, o que que eu preciso ter dentro do meu escritório, da minha empresa, para poder chamar empresários para dizer assim: "Qual o meu diferencial?". Toda empresa precisa do seu diferencial. E eu fui entender que o empresário, ele não buscava só o contador para obrigação acessória ou guia de impostos. Ele queria um cara estratégico e um cara parceiro. Bacana, Aí eu verdade. comecei a estudar e comecei a virar a chave. Comecei a entender que indicador financeiro fazia parte do modelo de negócio do cara. Se eu sentasse com o cara todos os meses para discutir número financeiro, eu conseguiria entrar dentro da empresa dele e esse cara sair da minha empresa era mais difícil. Então eu tô falando de empresas que eu tenho hoje na base de 20 anos. O meu LTV hoje é 14 anos. Massa, cara. Massa. E assim, contador, cara, é contador, médico e advogado, né? Você precisa ter muita confiança porque você vai falar tudo e você não troca como quem troca de roupa. É muito É. difícil ter essa troca de contador de uma forma mais A não rápida. ser que o cara faça uma besteira grande, mas do contrário, se ele fizer, que eu vejo que a grande maioria, se fizer só o feijão com arroz, ele já vai ficando, cara. Assim, agora a gente está num ponto de virada, trazendo para os dias atuais. A reforma tributária chegou, a gente vai ter muito contador que vai vender carteira, muito contador que vai quebrar por falta, por gestão, por ineficiência operacional. E agora é a hora do contador mostrar de fato o valor que ele tem. Porque hoje nós simplesmente vamos mandar uma guia pro Eric. Eu tenho que chegar pro Eric e dizer assim: Eric, apareceu uma solução nova na Receita Federal que tu vai economizar imposto. Mas sem o Eric me provocar, sou eu que tenho que provocar ele por isso. É, cara, é uma coisa que eu vejo que, assim, na sua grande maioria, não é generalizando, mas eu vejo muitos contadores sendo esse passivo do que o empresário vai e chega, Lucas, eu vi isso aqui, isso aqui, isso aqui, faz sentido? Eu o cara que é contador, faz. Cara, por que que tu não chega com isso pra mim? Por que que tu não tá pensando em já me dar uma solução pra diminuir esses custos, pra, enfim, é sempre muito passivo. E agora, que eu vejo com a era da IA, o cara vai ter essa informação muito fácil, e se o contador não tiver preparado para isso, ele vai começar a ser cobrado além e já já deixa de perde o cliente, né? Hoje, assim, operacionalmente falando, eu não consigo executar mais nada. Eu não fecho uma folha de pagamento, eu não faço uma apuração de guia, eu não faço um fechamento de uma declaração financeira. O empresário hoje ele me procura para dizer assim: Luquinhas, eu tô com 1 milhão aqui parado, o que que eu faço? Eu invisto na minha empresa, ou eu vou comprar fundo imobiliário, ou eu vou comprar terreno. Então, assim, ele me procura hoje para tomar Gosto de um decisões consultor, né? estratégicas. Massa, E massa. é essa a função do contador. E assim, a gente vê, né, até da questão geracional também, né, a gente vê que a contabilidade era muito essa questão passiva e quem não está se adequando a ser estratégico junto com o cliente, pensar junto, como você falou,
vai ficar para trás. Eu acho que até já vi você comentando em um lugar, falando sobre a contabilidade gerencial, né? Que é isso, sentar com o cara e ver números financeiros, né? E oportunidades, soluções. E isso vocês fazem também muito bem, né? Hoje, inclusive hoje teve uma reunião de um cliente que ele tem um salão de beleza. E nos números do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, as meninas me mostraram os números, pediram minha opinião. Geralmente elas pedem minha opinião. E aí eu fui dizer para elas, eu falei, ó, essa empresa ela gera um caixa muito bom, mas o sócio tá tirando dinheiro demais. Então assim, fala para ele definir um prolabore, senão ele vai quebrar o negócio dele. Então é para isso que a gente serve, cara, para dizer pro cara assim, meu irmão, tira menos. A verdade Ah, tem mas que ser dita, né? eu não quero baixar meu custo de vida. Então fatura mais. Polêmica, polêmica, polêmica no ar. Não sei se tu acompanhou aí, né? O Adib da CIMED saiu umas matérias aí que ele tinha distribuído muito dividendo e tinha afetado Tomou empréstimo Tomou empréstimo. para para distribuir fazer distribuição de dividendo. E então tem que ter esses cuidados aí, que isso passa mensagens com o mercado também, né? Na verdade, eu não tô lá dentro para dizer qual o intuito dele, mas tecnicamente falando, ele fez isso para fugir de tributação. Certo. A partir desse ano, a gente está com a distribuição de lucros voltada para tributação. Então, o que que os empresários estão fazendo? Cara, o que que eu posso fazer para diminuir o meu lucro para que eu pague menos imposto? E no caso dele, ele tomando empréstimo, Ele tomando sempre é por empréstimo dívida, né? diminui o lucro consecutivamente, ele paga menos imposto. Então, aí foi uma solução pensada para pagar menos imposto sobre o lucro. É assim, o que vejo, cara, eu vi sobre esse caso aí, eu não sou nem de longe, sou especialista em contabilidade, nada disso, mas uma coisa que eu acredito, cara, o cara tem uma estrutura ali que besta não é, né? Sim. A bestada ele não É é. da Simone, né? E é bom os especialistas que não sabem nada, o cara quer dar a opinião dele, mas assim, eu acredito que ele deve ter feito isso muito bem estratégico, Assessorado. muito bem assessorado, né? Só que ele tem que olhar para o mercado. Como é que o mercado reage a isso? No caso dele Acabou especificamente. virando notícia, né? Se fosse uma empresa média ali, ninguém ia falar mais dele, né? Mas, cara, falando agora da escala, né? Qual foi o ponto, o momento que você falou assim, a Betel precisa de mais soluções. E aí veio a ideia de criar o grupo, criar outras empresas, criar outras soluções, tudo dentro do mesmo guarda-chuva, né, cara? Ah, como vocês perceberam, desde cedo eu sou muito empreendedor, então eu fico olhando para onde que o mercado está indo para poder dar um passo para frente e tentar me antecipar. Tu fez uma pergunta, Eric, que eu achei interessante. Tu falou assim, cara, tu sempre deu all-in, tu fica dando all-in, como é que é isso? Cara, todo dia eu tenho que dar um all-in e todo dia eu acordo pensando assim, é mais um dia, vamos vencer. Porque, cara, a vida de empresário não é fácil. Não é, e aí os gurus da internet falam, você precisa sair do operacional, você não vai sair nunca do operacional. Você vai ter que estar no operacional de forma estratégica, não executando. Nessa questão de pensar de grupo, o que que eu sempre tive, né? Qual a minha dor? Ah, minha dor é financeira, beleza. Eu consigo solucionar a minha dor? Consigo. Eu consigo vender essa solução da minha dor para alguém? Consigo. Opa, tem um MVP. Então, todas as empresas que eu criei do grupo foram assim. Então, BPO financeiro, primeiro eu testei em casa, o BPO financeiro passou 2 anos dando prejuízo, cara. Foi a primeira. Foi a primeira empresa. 2 anos dando prejuízo. E eu tentando com gente, tentando e fazendo, e deu prejuízo. E a contabilidade cobrindo o prejuízo, que também isso é muito errado. Eu tirar Só dinheiro. pra galera aqui, tem muita gente que não é ligada na sopa de letrinhas, né? O que que é um BPO financeiro? Tem muito empresário que nem sabe o que é. BPO é terceirização de financeiro. É você pegar seu financeiro e dizer assim: executa tudo para mim, agenda meus pagamentos, gera boleto, emite nota, faz tudo. Tá? Então, BPO é isso. Coloca dentro da empresa. É como se você tivesse um auxiliar financeiro terceirizado. Basicamente é isso. Então eu pensei, cara, eu consigo montar um BPO? Consigo, mas primeiro eu tenho que montar para mim. Montei para mim, funcionou, deu certo, vamos vender. Começamos a vender a solução. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Com 2 anos eu olhei e falei, cara, é minha última cartada com BPO. Se não der, eu vou fechar a empresa. Demiti todo o time, troquei as pessoas, trouxe uma pessoa de fora e falei assim, ó, eu vou lhe dar um conceito de partnership. Se você vingar junto com a empresa, você vira sócio, que é a Mislane. Aí hoje ela é minha sócia. E aí o conceito virou e a gente conseguiu virar. Então, registro de marca. Muitas empresas me procuraram e falaram, Lucas, tu tem convênio com algum registro de marca? Eu falei, opa, é oportunidade de mercado. Trouxe um advogado para Que dentro. antes tu indicava, provavelmente, para outras pessoas. Isso. Aí trouxe um advogado para dentro, vem ser meu sócio, vamos vender registro de marca. Certificado digital. Todo empresário precisa ter certificado digital.
Antigamente eu ganhava comissão por indicação de certificado. Hoje eu vendo o certificado. Então, e aí foi com todos os processos. Endereço fiscal. Cara, eu preciso abrir meu CNPJ, eu não tenho local, preciso do endereço fiscal, vou indicar uma empresa. E aí eu fui entendendo o que o mercado estava pedindo. Então, tem alguns conceitos de empresas que eu ainda quero abrir, como por exemplo, um banco. Por que que eu não tenho um banco? Se eu tenho, Faz se eu sentido. tenho Pro teu 420, eu ecossistema, tenho 420 clientes na contabilidade. 420 clientes, se tu for multiplicar a quantidade de colaboradores, só de folha de pagamento aí. Não, tô falando disso, não, tô falando do faturamento. Se eu pegar o faturamento desses clientes, botar tudo dentro de um banco, fizer um D mais um, qual a rentabilidade que não dá? é. Não, e Esse, fora o serviço que pode e, oferecer para eles como banco, né? e assim, visão que a gente, particularmente que eu tive de análise do teu ecossistema, tu sempre vai empilhando soluções que o teu cliente já precisa, e em vez dele sair daquilo ali para ir buscar um outro e ter um quebra-cabeça de empresas envolvidas, tá tudo dentro, conveniente pra caramba que o cara já confia em ti, já sabe do teu trabalho, é uma empresa que vai seguir, ele continua dentro do teu ecossistema e bem conveniente para ele, né? E eu fazendo upsell. Massa, massa. Tem uma Isso esteira. aumenta o uma esteira. ticket, aumenta a recorrência, Isso. aumenta a LTV. Isso. Rapidamente, se a gente fosse falar das 6 empresas, né? Betel é contabilidade, Mava Finance é o quê? É o BPO financeiro. BPO, que foi a Isso. primeira empresa. Foi a primeira. Depois o Work Connect, O Connect é endereço fiscal, certificado DX, certificado digital, Logolock Logolock registro de marca, e Safe Nossa. Hold. Safe Hold e abertura de hold. É Massa. exclusivo para abertura de hold. Então tu via essas oportunidades que você indicava para outras pessoas e colocou o dinheiro para dentro. É isso. Boa, boa. Bacana, cara. E dentro dessa questão do grupo, né? Como é que é? A gente sempre gosta de conversar com empresários que são empresários seriais, que tem vários negócios. Como é que vira a chavinha, né? Você tá sentado aqui, ó, tô falando de contabilidade da Betel. E como é que vira, pô, tem um certificado digital. Ah, como é que faz o gerenciamento dessas 6 empresas, cara? Como é que é o dia a dia? Cara, você precisa de gente boa para você trabalhar com isso. Consecutivamente, você montando o grupo, você acaba tendo mais braços. Mas eu sempre tive o conceito que eu preciso dividir para multiplicar. Então, todas as empresas, tirando a contabilidade, eu tenho sócios. Ou o cara é um sócio investidor, ou o cara é um sócio executor. Eu sempre tenho algum sócio. Então, registro de marca, eu tenho sócio. Na hold, eu tenho sócio. No endereço fiscal, eu tenho 2 sócios. E no BPO financeiro, eu tenho 2 sócios. Critério para escolher um sócio bom para uma empresa. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu acho que um dos primeiros critérios é você ver os valores das pessoas que você tem conexão. Segundo é a parte complementar. Ele te complementa em quê? O que que ele pode te ajudar com isso? E o terceiro, velho, é um bom acordo de sócio para você não ter problema. Porque o que eu já passei de problema, porque, Lucas, é o mundo perfeito. Não, gente, não é. Tá Até escrito. o ano passado, eu tinha 2 sócios na contabilidade. Hoje eu não tenho mais. Até o ano passado, eu tinha 5 sócios no endereço fiscal. Hoje eu não tenho mais. Então, assim, um bom acordo de sócios, ele vai tirar todos os teus problemas futuros. E aí muita gente acha que um aperto de mão resolve. Cara, o que eu já passei de aperreio, cara, de aperto de mão e não ter no papel. Até teus Né? clientes também deve ter visto muito isso, né? Questão de acordo de sócios ou problema com sócio dentro dos teus clientes, né? Sempre tem. Sempre tem, cara. Sim. Vai lá, Carlosão. Cara, assim, no teu ponto de vista, hoje com essas incertezas que tá a economia, que tá a política, sem entrar em politicagem em si, que aqui a gente leva muito como time de futebol. Como é que você vê para o empresário os cenários do futuros aí em relação ao empreendedor, cara, em relação a empreender, em relação a montar um negócio e escalar o que já tem? Do teu ponto de vista. Melhor ainda, não só como você vê, mas pelos empresários que tu conversa, o que que você tem escutado aí deles? O Brasil ele tá um pouco retraído, de fato, tá? Capital tá caro, você ir buscar capital ainda tá caro. Então, o empresário, ele tá segurando caixa. Se vocês prestarem atenção, a galera não tá mais soltando dinheiro como soltava. Então, a inadimplência aumentou, a galera tá segurando dinheiro, o dinheiro parou de circular. Então, economicamente falando, a gente não tá no melhor momento.
Mas o empresário brasileiro, cara, ele tem um negócio que é fora da curva. A gente sempre acredita que vai dar certo. E no final das contas, a gente sempre faz acontecer. Na verdade, a gente faz dar certo, né? É. E o empresário brasileiro é um bom pagador. Tava vendo um dado, um número, saiu esses dias aí do endividamento do brasileiro, né? Cerca de 80% desse endividamento é cartão de crédito. Não é questão que o cara pegou um financiamento do banco, um crédito e não pagou, não. A maioria é cartão de crédito, ou seja, pessoa física, né? Então o empresário brasileiro, ele gosta de honrar, gosta de pagar e crescer, né? Cara, dentro do grupo, né, de implantar essas 6 empresas, o grupo se chama B7. Tem algum motivo? Vem mais uma empresa por aí ou é questão de numerologia? O esse 7 já tá atrasado e vem É, muito mais coisa. Na verdade, o 7 é bíblico, né? Então, assim, como a gente tem uma história bíblica, cristã e etc., então veio disso. Muita gente até fala, cara, Lucas, por que que tu faz essa sopa de letrinhas? A galera do marketing sempre fala, né? Pô, não devia ter sopa de letrinhas, devia ser tudo Betel. Aí eu olho pro cara e falo assim, tá, beleza, se eu quiser vender só a empresa de certificado digital, como é que eu faço? Se é Betel Contabilidade, eu não consigo. Então a lógica de ter várias marcas e vários CNPJs é porque na hora que eu quiser vender alguma coisa, fica mais fácil para mim. O 7, na verdade, já tem a sétima empresa, que é um BPO de RH, que é como dentro do financeiro eu faço a terceirização, também a gente vai fazer. E o BPO de RH surgiu de uma dor de um cliente. O cara não tinha mão de obra para fazer a execução da folha de modo geral voltado pro RH. Ele me ligou e falou assim: Luquinhas, cara, tu é muito bom nesse processo aí de folha de RH. Tu não quer fazer um teste comigo aqui para ver se roda um BPO aqui com a gente, não? Cliente lá de São Paulo, o cara tem 80 funcionários. Eu falei, vamos. A gente fez o teste, validou e essa empresa tá saindo do papel ainda esse ano. E a próxima empresa é um banco já para fazer a gestão do fluxo de salário, né? Banco, aí tem também sistema de gestão financeira. Hoje eu terceirizo o sistema de gestão financeira. Por que que eu não tenho o meu também? Qual Nossa. das empresas foi mais difícil de lançar do grupo e por quê? Cara, a mais difícil de lançar pra mim, a mais dolorosa foi o BPO financeiro. Porque é o que mais precisa de mão de obra. O resto não tem uma mão de obra tão especializada e ele vende automaticamente. É como eu estava falando para o Cadu, anteriormente. O endereço fiscal, eu comprei uma plataforma, que a plataforma ela é automática. Eu entro, faço login sem, escolho o endereço fiscal que eu quero, pago, automaticamente eu recebo o contrato, alvará, bombeiros e registro sanitário. Então é um infoproduto que eu tenho dentro da contabilidade, sem esforço nenhum. Assim, e essa questão do BPO, eu já conversei com algumas pessoas que prestavam esse serviço e, de fato, eles dizem que realmente exige muita mão de obra. Normalmente as pessoas não estão, em geral, dispostas a pagar o que vale, e aí é bem desafiador pelo que o pouco que eu já vi, apesar de não ser da área, o que eu já notei sobre BPO. A conta de qualquer terceirização, cara, é a seguinte: eu tenho uma empresa, eu quero contratar um BPO, tá? Se eu quiser contratar um auxiliar administrativo hoje, eu vou gastar quanto? 2.000, 2.500, 3.000, tá? Se eu contratar um BPO, eu gasto 2, é mais barato. Então a lógica E esse valor do auxiliar administrativo nesse valor aí é um cara bem júnior, né? é júnior e você vai ter que ensinar ele, ainda vai ter dor de cabeça na hora que ele faltar, você vai ter que executar. Quando eu terceirizo isso, eu tô jogando a responsabilidade pro parceiro. Então, se faltou funcionário, é ele que vai ter que executar. Se der alguma bronca, eu tiver algum imposto pago errado, ou juros e multa, é ele que vai ter que pagar. Então, assim, o BPO ele é mais difícil porque eu dependo muito de mão de obra. Só que, ao mesmo tempo, ele é mais fácil de vender. Porque, É mais palpável. porque o BPO, cara, é todo dia. Então, você tá falando todo dia, é igual a contabilidade. Você precisa do cara ali todo dia para você executar. Então, o BPO, na verdade, ele é um grande produto, mas ele não é escalável. Se a gente for analisar como estratégia de negócio, tô falando agora, de fato, ele até gera muito mais relacionamento com o cliente, fazendo o cliente ficar mais tempo, porque todo dia tu tá renovando esse relacionamento, essa conexão com o cliente, né? Eu tentei Massa. fazer o BPO, Eric, lá atrás, no modelo escalável. Cara, só vou se você usar esse sistema, não vou emitir contrato, não vou emitir nota. Eu tentei fazer escalável. Quando eu comecei a perceber que o cliente não ia fazer isso, eu falei, cara, ou eu escalo o modelo para ser mais palpável para o cara e eu entender a dor dele para poder executar, ou esse negócio não vai rodar. E aí nessa virada de chave foi quando o BPO de fato começou a funcionar. Cara, foi bem o que aconteceu comigo. Eu tinha muito essa pegada de inteligência artificial de educar o empresário.
Eu vi, meu irmão, que o cara acha massa a inteligência artificial, tá, vou botar no meu negócio. Meu irmão, ele chega no outro dia pra botar no negócio dele, tá, por onde é que eu começo? Então, o que foi que eu entendi? Cara, é melhor eu fazer, beleza, a educação entra como uma parte do processo, e às vezes até como aquisição de cliente, mas operacionalizar para o cara, fazer um diagnóstico, mostrar como é que funciona, de fato é o que funciona, de fato, porque assim, no final não é o negócio do cara, né? Ele quer, pronto, é que nem um cara contratar um BPO e tu, não, tá aqui, como é que tu faz, ó, tá aqui, é desse jeito, tá, mas na prática vem me ajudar, né? Basicamente é isso. Cara, tu tem um medo que muitos empresários têm de abrir várias frentes e querendo ou não, por mais que esteja ali na mesma sede ou não, eh, cada empresa precisa de um tempo de energia para comercial, para vender, para pensar, para melhorar produto e tudo. Como é que tu tem isso na tua cabeça? Eu eu entendo que, na verdade, quando você abre várias frentes, você está sujeito a dar certo ou dar errado. Nesse ponto, eu sempre tento trazer produtos atrelado à contabilidade, porque a mãe de todos os processos, o cara sempre vai me procurar pela dor contábil, ou redução tributária, ou um planejamento tributário, ou um planejamento sucessório, ou análise de balanço, ver os números, o cara sempre vai me procurar por ali. Então, se eu consigo atrelar aquilo dali no resto dos produtos, eu consigo vender isso de uma forma mais fácil. Por exemplo, tem venda que a gente faz que eu vendo certificado digital, BPO, registro de marca e contabilidade, numa venda só. Agora eu preciso entender o que que o cliente quer. É E eu porque e eu também não empurro nenhum produto que ele também não vá usar. É porque no final o teu business, a espinha dorsal é a mesma. Ele vem por esse problema e dentro disso tu vai encaixando ele, ó, encaixa nessa peça aqui, essa peça aqui também precisa e por aí vai, mas a tua espinha dorsal se mantém a mesma, né? Basicamente é isso. A maioria dos clientes já vem para você quando o cara já tá lascado, quando sua merda é grande, ou tem uns caras que já vêm com a consciência boa, que só quer a empresa tá rodando bem, mas quer melhorar. A maioria dos clientes hoje que a gente tem, eles procuram eficiência tributária. A maioria, cara. Ou por indicação: "Ó, o Lucas resolveu meu problema assim, assim, assim", ou "O atendimento do Lucas é muito bom assim, assim, assim". Os caras vêm por ineficiência tributária mesmo, de fato, e erro tributário. Lucas, dentro dessa tua estrutura, são 6 empresas indo para a 7ª. Tua estrutura de atração de clientes, tu pega e joga todos para um mesmo canto, ou cada empresa dessa ela tem a sua estrutura de atração de clientes, e aí depois disso você vai fazendo um cross, como é que funciona isso aí da tua estratégia? Na verdade, na hora da venda, a gente já consegue entender todo o processo do cliente, o que que ele pode comprar ou não. Depois, no processo de venda, a gente vai entendendo o que que dá para colocar para o cliente ou não. Todo cliente, quando ele abre um CNPJ ou que ele tem um CNPJ, ele precisa renovar certificado digital a cada ano, então isso é básico. Quando o cliente entra, a gente já pergunta: "Registrou a marca? Não. Quer registrar agora? Não. Quero registrar daqui a 6 meses". Anota, daqui a 6 meses fala com ele. Entendi. Quando é um cliente de médio para grande porte, não adianta eu querer vender BPO financeiro, não vai rodar. É um outro ponto que você precisa pensar também. Quando eu estou falando de endereço fiscal para cliente médio e grande, o cara não vai querer um endereço fiscal. A não ser que ele queira abrir um teste de uma empresa, de um infoproduto que ele está testando, aí ele vai abrir um endereço fiscal. Então, quando o cliente entra, a gente já sabe o que que a gente pode vender para ele lá na frente e hoje. Cara, e voltando mais para inteligência artificial, tu tem aplicado muita inteligência artificial lá, tem de fato escalado o teu negócio. Beleza, fora da tua empresa, como é que tu vê esse impacto de inteligência artificial dentro das empresas dos teus colaboradores, digamos assim? Inteligência artificial, a gente tem que primeiro entender que não é uma pesquisa de Google, né? Quando a gente fala que, eu uso inteligência artificial, tá? Você usa o quê? Para pesquisar e tirar dúvida? É, Aí, é a pergunta que mais tinha sido feita até, acho que ano passado foi retrasado. Se o Palmeiras tinha Mundial, velho, dentro do chat GPT, por incrível que pareça. então, assim, eu tenho que entender isso. Lucas, os clientes estão adaptados à inteligência artificial? Cara, muitos sim, outros não. Por quê? Porque o empresário ele tem essa dor. Ele quer fazer com que o negócio funcione, mas ele não quer perder tempo para aprender e fazer com que o negócio funcione. Então eu já tenho esse negócio dentro da minha cabeça que é assim: para que eu consiga fazer o negócio funcionar, eu preciso entender. Depois que eu entendo, fica mais fácil de conversar com alguém ou de ir atrás de uma empresa que execute isso para mim. Até para não receber informação goela abaixo e ter que aceitar de qualquer jeito, né? Como tem uma porrada de gente na internet falando coisas erradas tributárias, que na verdade quando os clientes me mandam eu digo assim: "Não é para ti".
Cara, todo dia eu recebo no meu Instagram dos clientes vídeos dizendo assim: "Isso aqui é pra mim? Isso aqui vale pra mim? A gente tá fazendo isso, por que que a gente não tá fazendo isso?" Cara, todos os dias, diga: "Isso aqui não é pra você, isso aqui não vale, isso daqui você já faz". "Ah, eu já faço, eu nem sabia", o cara nem sabe. Ontem eu vi um, cara, que era como pagar menos impostos e comprando vinhos caros. Não sei se você já viu Já, esse. já vi. Daí você olha assim, rapaz, pelo amor de Deus, né? Nem tudo é a realidade de cada modelo de negócio, de formato de fiscal que a empresa está. Mas você com certeza construiu esse grupo com vários parceiros, né, com vários colaboradores e ninguém faz nada sozinho. Aqui no Business Plan também não faz nada sozinho, né, a gente tem alguns parceiros que fazem isso aqui acontecer. Primeiro, HubX Studio, né, esse estúdio aqui que você quer criar conteúdo no digital, seja podcasts, infoprodutos, vídeos estratégicos, tudo para se posicionar no digital. Afinal, hoje em dia, quem não está no digital criando vídeo, criando conteúdo, tá fora, né? O Lucas se posiciona muito bem no digital e é importantíssimo, né, Claudizão? Cara, e assim, o que que eu acredito? A internet, obviamente, nem todo mundo precisa, de fato, estar no digital, mas eu acredito que, em sua grande maioria, se o cara não está no digital, ele está perdendo muitas oportunidades, seja de atrair clientes, seja de se relacionar com o cliente que ele já tem. Então, assim, no meu ponto de vista, você precisa, em sua grande maioria, se você é empresário, precisa estar no digital de alguma forma. Quer aprender mais como se posicionar no digital? Segue lá o Lucão, já já a gente vai dar as redes sociais dele aqui, mas quer se posicionar melhor no digital, conta com o HubX. Vocês têm também um podcast Experience, né? A gente sabe que hoje a atenção das pessoas está muito voltada para a internet. O podcast é uma ótima forma de produzir conteúdo, elevar o nível de consciência. E o podcast Experience é uma comunidade que te ajuda a criar isso de forma profissional e intencional. Tem até um e-book que saiu muito, rodou muito, é 12 formas de monetizar seu podcast, como ganhar dinheiro com o teu podcast. E falando em acelerar, tem o Grupo KB. O que que o Grupo KB faz, Cadu, pro A empresário? gente justamente entregamos inteligência artificial dentro das empresas. Tem a parte de educação, que até a gente estava conversando, mas inteligência aplicada ao seu negócio. Justamente, quais são os agentes, o que que dá para automatizar com inteligência artificial de forma efetiva e que gere resultado, porque no final a gente quer ter escala, quer aumentar faturamento, quer diminuir custos e aumentar a produtividade do time. E para você que é empresário que não sabe o que que pode automatizar, o que que consegue aplicar de inteligência artificial no seu negócio, vou deixar um link aqui na descrição, que é justamente para você fazer um diagnóstico da sua empresa, do que você consegue aplicar IA de forma efetiva e gerar resultados. Vou deixar o linkzinho aqui, fica à vontade, já clica e faz esse diagnóstico 100% gratuito. Boa. Recados dados. Cara, como é que escala um negócio que é baseado em confiança? O Cadu tinha falado, né? Contador, médico, advogado, o cara não tá trocando todo dia. Então, quais são as estratégias que tu usa para aumentar a tua base e escalar as tuas empresas? Relacionamento. Você saber se relacionar bem com pessoas e você tá em primeiro você tem que participar de eventos. O pessoal acha que dinheiro cai do céu. Cara, você tem que gastar primeiro para depois você ter o dinheiro na ponta. Então, por exemplo, a gente tem uma sede em São Paulo. Então, todo mês eu tô em São Paulo, cara. Todo mês eu me Tem que conecto com bater alguém ponto lá, né? diferente. Todo mês a gente tem 80 clientes em São Paulo. Como é que a gente conseguiu 80 clientes em São Paulo? É muito difícil. Tem um lado bairrista e etc. E tá, a gente quebrou cabeça em São Paulo também, montando o time lá. Depois a gente entendeu que o empresário paulista, sul e sudeste também, daquela região, eles não querem falar com só paulista, pode ser qualquer pessoa desde que resolva o problema dele. Então a gente acabou mantendo a sede, mas sem ninguém. Então tá toda a operação aqui no estado de Ceará. Então acaba que você precisa se desenvolver com isso. Então, participar de rede de negócios, de almoços, de networking, de mastermind, faz com que você se torne visível. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Tem esse contexto e de fato é, tá, Eric? Eu participo de muitos programas, de muitas coisas e tento produzir conteúdo na correria do dia a dia, ainda eu tento produzir alguma coisa ali pra galera ficar vendo. Lucas, o que que mais curtem na tua rede social? Vou dizer, minhas filhas. Era o que eu Cara, minha imaginei. família. Quando Eu eu boto minha imaginei, cara. família, é onde a Imagina. galera mais curte ali. E a galera até pergunta quando eu não começo a botar: cadê as meninas? Cadê a cachorra? Cadê a Aline? Cadê não sei o quê? É o que mais humaniza, cara. Então a rede social com o lado humano, mostrando o que dá certo e o que dá errado, cara, faz com que você cresça de forma muito orgânica e muito saudável. Cara, eu cada vez mais eu vejo isso.
Porque, principalmente, se fala muito de tecnologia e de tudo, mas no final, o que que eu acredito, cara? Vai vir toda a tecnologia, IA, tudo. Só que é pra quê? Pra deixar o ser humano mais humano, velho. Pra deixar o ser humano com um pouquinho mais de tempo livre pra se conectar com outras pessoas, pra você ser mais presente como pai, pra você ser mais presente como marido, pra fazer um esporte que tu também faz jiu-jitsu, né? É. Então, assim, no final, humano se conectando com o ser humano. Ó, jiu-jitsu é uma forma de conexão. Cara, eu treino jiu-jitsu. Treino. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tô me conectando com alguém ali. Então sai negócio, sai evento. Conheci um cara que trabalha com investimento. Esse cara me chamou para um jantar, um brunch empresarial com 10 convidados dele. Eu dei uma palestra lá, me conectei com porrada de gente. Então, assim, você tem que você tem que sair do seu negócio, de fato, tirar a bunda da cadeira e se conectar com gente. Nossa. Cara, você falou um pouco do TLTV e alguns clientes com 14 anos, né? Qual o diferencial da Betel, do grupo B7, que nenhum concorrente consegue copiar facilmente? Cara, atendimento. Atendimento humanizado. Por mais que a gente tenha essa quantidade de clientes, a gente tem uma central de atendimento, como se fosse um call center, mas sem URA, sem tecnologia embarcada. Por quê, Lucas? Porque o cliente ele não quer estar digitando um ou dois, esperando, tocando musiquinha. O cara não quer, velho. O cara quer falar com gente. Então a gente entendeu isso. E na verdade, a gente tem uma métrica interna, o nosso NPS é 96, 98%. É um NPS Nossa, cara. altíssimo, velho. Nossa. Altíssimo. E a gente paga bonificação para os meninos no atendimento. E eles recebem bonificação quando a gente bate um número de 98%. Então eles ficam brigando 98% de atendimento válido, cara. Então, Bacana, são cara. conceitos que eu vejo assim. A gente, se você parar para analisar, às vezes a gente entra em algum estabelecimento, a gente pede por favor para ser atendido. É. E a gente Parece quer que é gastar. obrigação, né? Tá fazendo uma Então, obrigação. assim, cara, se eu presto um bom atendimento, eu já parto na frente. E eu não preciso fazer muito esforço. É só ser humano. Então vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui. Eu tenho um iPhone. Se eu comprar um iPhone na Europa, na América do Norte, seja onde for, e precisar de um suporte da Apple, eu vou entrar no site e vou ser atendido. Rápido. Com solução rápida. Então, atendimento, velho. Atendimento pra mim é um grande diferencial. Fala nos rituais com o teu time, quais são os rituais que tu tem com ele? A gente sempre gosta de entender um pouquinho da cultura da empresa do nosso convidado aqui, né? Tem reuniões semanais, quinzenais, diárias. O que que é inegociável na cultura do Grupo B7? Fala um pouquinho dos rituais. Cara, rituais e cultura. Quando a gente fala. Cultura tá muito em alta, né? Ah, cultura da empresa, os valores. Cara, cultura pra mim é os valores do dono ou dos donos da empresa. O que que você abre mão e o que que você não abre mão. O que que é inegociável. Pra mim isso é cultura e são os valores. A gente tem os 5 P's lá, os 5 propósitos da gente. E na verdade, quando a gente fala de ritual, a gente tem alguns, né? Por exemplo, toda semana eu tenho reunião com liderança. Toda semana, impreterivelmente. É segunda e sexta. São os 2 dias que eu tô mais lotado, porque eu tô internamente me reunindo com liderança. Nem que seja meia hora para bater alguma demanda ou alguma coisa rápida. Temos reuniões, quinzenais, que são as dinâmicas culturais. Temos reuniões mensais, que aí vem premiação, vem aniversariante do mês, tem uma série de coisas. E a gente tem os eventos que o Endomarket faz, né? Dia da Mulher, Dia do Homem, vai ter Copa do Mundo, o que que a gente vai fazer para a Copa? Quando teve as Olimpíadas, a gente criou um conceito de Olimpíadas lá dentro. Então a gente botou todo mundo para dentro do Gym Rats, e aí a gente fez uma competição. O primeiro lugar ganhou uma consulta no nutricionista, o segundo ganhou 2 meses de academia, o terceiro ganhou suplemento. Então, a Nossa. gente sempre vai trabalhando isso muito e tentando olhar o lado do ser humano. Voltado a tudo isso, a gente tem pesquisa de clima, para entender o que que o colaborador quer. E com base nisso a gente diz, eu sou muito aberto em dizer, cara, isso aqui a gente vai fazer, isso aqui a gente não faz. Nem adianta vocês quererem bater, pode botar todo mês, todo semestre, né? Todo semestre, como por exemplo, eles pedem muito home office. Cara, não tem cultura de home office lá pra gente. Não existe. Mas mesmo assim, tu tá escutando o teu colaborador, né? Um dia desse eu vi um caso, cara, que eu achei empresa gigantesca. Aí os caras queriam dar de premiação, empresa de indústria, né? Queria dar de premiação uma viagem para Euro Disney. Aí, beleza, fizeram, né, uma campanha 6 meses para ganhar. Quando o cara ganhou, um dos caras que ganhou, né, foram e tudo, mas ele falou assim: "Eu não tenho um banheiro em casa". Aí é loucura, velho. É alta gestão de Firela, né? Ah,
o sonho de Eurodisney, o cara querer ganhar, às vezes, uma bicicleta, seria até mais barato para a empresa, né? Então vale a pena, empresário, escutar antes de querer fazer premiações, escuta o que É, o cara quer ganhar. é porque muitas vezes o cara vê premiação, ele não analisa o que o premiado tem a ver de valor. Pô, eu quero ir pra Euro Disney. Cara, talvez umas caixas de cerâmica e um banheiro, assim, uma reforma, um prêmio em dinheiro e por aí vai, sai muito mais, gera muito mais valor e percepção em relação ao premiado, né? A gente tem um cliente que o cara trabalha com eventos. Então, a parte, por exemplo, eh, toda a gestão de pessoas do Lollapalooza e do Rock in Rio é a gente que cuida. Pô, a empresa do Nordeste cuida isso? É a gente que cuida. Rock in Rio foram quase 3.000 pessoas, cara. Temporários, fazer admissão e demissão. Isso é louco. O Lola foi agora, deu 2.000 e lá vai cacetada de gente. E aí, no Lola, há 2 anos atrás, a gente fez um sorteio. Eu pedi pro cara, falei assim, irmão, consegue uma cortesia pra mim? Consigo. Então a gente vai pagar passagem e hospedagem, a gente vai fazer o sorteio pra alguém do time ganhar. Aí a pessoa ganhou e foi curtir o Lola, cara. Massa, cara, massa, Irado. massa. Cara, e isso aí tu faz internamente. E externo, para manter o relacionamento com esse teu cliente. Não é para aquisição de cliente, mas para manter esse relacionamento com esse cara. Vocês têm algumas ações, o que que vocês fazem para se conectar mais com esse cliente? Visita, visita. Tirar a bunda da cadeira, visitar o cliente, escutar o cliente, estar lá do lado dele, entendendo a dor dele. Por exemplo, a gente tem muito cliente de autoescola. A autoescola agora tá A tua quebrada. escola levou uma lenhada grande, hein, Tá cara? quebrada. O que que eu tenho que fazer agora? Cara, ouvir os clientes. Eu tenho que estar perto dos Nem que seja para caras. dar um abraço, né, velho? Então assim, eu tenho, Pô, eu tenho que estar do lado dos caras. A gente tem um evento que a gente faz todos os meses, onde a gente coloca 10 empresários lá dentro e a gente monta um café da manhã e a gente passa a manhã discutindo coisas. Tanto vem clientes como vem convidados. Então, isso. essa troca de experiência é muito válida. O empresário, ele é um cara muito solitário. E os empresários, eles não querem falar dos erros deles. Eles só querem falar dos acertos, que é muito meio que rede social. Ah, Não, eu só vou postar uma foto que tá bonita, a foto que eu tô feio eu não vou postar. Mas, meu irmão, eu tenho que falar dos erros, porque 90% da minha vida vai ser de erro, 10% vai ser de acerto, cara. é Então verdade. eu tenho que estar na vida real ali toda hora. E muita gente conversa comigo e fala, pô, Lucas, tu entende de RH, entende de marketing, entende de comercial. Véi, eu tô estudando ali todos os dias, então eu tô lendo um livro que fala sobre gestão de pessoas e automaticamente eu tô estudando a legislação tributária. Porque hoje eu sou empresário, eu não sou contador. Tem uma diferença muito grande em cima disso. Sim. Nossa. Já que essa diferença é grande, com certeza quais são o próximo nível aí do Grupo B7? Quais os planos para os próximos anos aí? Cara, os planos dos próximos anos. Agora é trabalhar de fato a inteligência artificial para a gente conseguir aumentar o volume de clientes com tecnologia, prestando um bom serviço para que a gente consiga crescer ainda mais, mas de forma mais cautelar, de uma forma mais pausada. A gente teve crescimentos, como eu falei para vocês, a gente chegou a dobrar de tamanho de 2023 para 2024, a gente dobrou de tamanho. A gente saiu de cento e poucos clientes para 300 e tantos clientes. A gente chegou a ter quase 550 clientes. E aí é um estudo que eu sempre faço, gente, todo ano. Uma dica que eu posso dar também para quem está assistindo a gente é: demita seu cliente. Ah, Lucas, demitiu o cliente. Velho. Às vezes você precisa demitir um cliente. Cliente que não tá te dando retorno, o cliente que tá te dando muita dor de cabeça, o cliente que não paga o que deveria pagar e tá estressando a operação, Aqueles que pagam menos são os que mais cobram, mais cara, você tem que tirar o cliente da base. Você tem que tirar, porque aquele cara tá estressando o teu time operacional e na verdade ninguém tá conseguindo entregar e o cliente ainda vai sair falando mal. É, Então concordo. é um estudo que a gente faz. Então todo ano a gente cresce, mas ao mesmo tempo todo ano a gente dá uma limpada na base para entender até onde a gente acertou e até onde a gente errou. Então os próximos passos da gente é meio que isso, é crescer de uma forma mais humana, mais natural, entendendo de gente e aplicando tecnologia artificial. Cara, eu antes eu venho do digital, eu tinha essa ideia muito de escala, 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 só que, cara, o que foi que eu vi? É melhor trabalhar com menos pessoas, só que pessoas melhores. É melhor trabalhar com menos clientes, só que clientes melhores. Porque no final, é como o Eric falou, o cliente pior, ele vai sugar a tua vida, e não vai ficar satisfeito, vai sair reclamando, vai sair te queimando, querendo pagar pouco. E realmente é um negócio que mudou minha chave, é isso. Cara, beleza, escala, mas escala com melhores clientes pro teu negócio e aprenda a demitir cliente.
Que aí foi quando eu virei a chave. Quando eu tava com o ticket baixo, eu falei, cara, pra virar isso daqui eu tenho que embarcar muita tecnologia. E eu não posso brigar com essas contabilidades online que tem aí que estão recebendo milhões de investimento. Então eu tenho que virar a chave e entender que eu preciso ser um parceiro estratégico do cara. E não simplesmente um cara que vai mandar obrigação acessória. E muitas vezes, pronto, vou dar um exemplo. O cara tem que comparar maçã com maçã e banana com banana. Cá entre nós. Contabilidade digital pode ser boa, cara, mas será que ela entrega de fato o que tu tá disposto a entregar, o que teu serviço? Aí quando o cara vai comparar, não, mas a empresa faz por tanto. Cara, compara, vamos trazer para um cenário real. Me compara com quem oferece o mesmo nível de qualidade, né? E além disso, também entender, cara, beleza, eu vou pagar mais barato, mas eu vou ter que fazer o que para preencher? Por exemplo, essas contabilidades digitais que são mais baratas, você que tem que fazer a nota, você que vai subir a nota, você que tem que preencher o sistema financeiro, você que tem que alimentar a folha. É basicamente você que faz tudo. O cara só faz processar a informação que você mandou. E se você manda a informação errada, o cara vai processar mesmo assim, ainda vai dizer assim: a culpa foi sua, meu irmão, foi você que preencheu errado, eu não tenho nada a ver com isso. É. Cara, São coisas diferentes, né, velho? No final são entregas diferentes. É isso. a gente tem um quadro que a gente chama de Skin in the Game, para saber ver se o empresário que está aqui na nossa frente, ele faz mesmo o que ele prega. Então, perguntas rápidas, bate pronto, o que vem logo na cabeça. Tu já perdeu um cliente importante por não ter conseguido entregar o que prometeu? E se sim, o que aconteceu? Já. Cara, a gente já perdeu por falta de mão de obra mesmo de fato. A galera prometeu, não entregou e acabou perdendo o cliente por causa disso. Cara, vamos lá. Contador que não sabe vender não chega a lugar nenhum. Tu concorda ou discorda, cara? E por quê? Eu concordo, porque na verdade você, não só o contador, mas todo empresário precisa vender o seu produto. Qual é a maior mentira que o mercado contábil vende por empresário brasileiro? Cara, a maior mentira que o empresário, Que o que o contador, contador vende pro empresário, senta aqui do meu lado que eu vou zerar teus impostos. Zé, né? Foda. No teu, eu até já imagino essa resposta, mas no teu ponto de vista, se tivesse que fechar todas as empresas e ficar só com uma do grupo, qual era que você ficaria? Endereço fiscal. Eu imaginei. Endereço fiscal, cara. Você já quis demitir um sócio ou tirar alguém de dentro do grupo? Com Fiz certeza. isso ano passado. Com certeza, né? Cara, muito bom, velho. Mas hoje eu sou feliz com o meu sócio, tá? Só pra deixar claro. Boa. Cara, muito bom o papo. Mas mais uma aula hoje, Eric. Sim, é uma mentoria, né? A gente tem um podcast aqui, são mentorias com mentes brilhantes, né? A gente brinca que é só pretexto pra gente falar com quem a gente admira e bater um papo e principalmente aprender muito, cara. Muito obrigado, Lucas. Top. Eric, mais alguma pergunta? O que que você manda aí, cara? Cara, não, só fazer um resumo aqui do que foi o nosso papo aqui. Eu anotei aqui algumas coisas aí, o Lucas pode complementar, né? Até para o empresário que está assistindo aí, levar alguns insights, né? Que contabilidade gerencial é diferencial competitivo, né? Hoje em dia, contador não é só fazer a obrigação fiscal. Escalar um serviço exige processo, time, sistema, em mais horas de trabalho. O ecossistema do Grupo B7 nasceu das dores reais dos clientes. Você, no dia a dia, tu ia indicando para outros. Ou seja, você empresário, dentro do teu negócio, tu pode estar indicando, traz esse dinheiro para dentro, né? O Lucas fez isso muito bem, criou algumas soluções, né? Liderança proativa e antecipação de problemas são o diferencial do grupo, né? O cara que faz all-in e já provou isso algumas vezes. E um crescimento sustentável aí vem da confiança construída ao longo de décadas. Não é à toa que você tem aí clientes, né, que 10, 14, 15 anos ou mais. E assim, se a gente for tirar hoje de lição, tem muito dinheiro que o empresário já tem na mesa e ele, com alguns ajustes, alguns apertos de parafuso, ele consegue trazer aquilo ali para dentro, gerando mais relacionamento, criando uma comodidade, uma conveniência para o cliente dele, sem ter que estar indicando um terceiro, sem ter que estar colocando o cliente, correndo o risco de perder esse cliente para um terceiro, absorvendo tudo dentro de casa, né? Se eu acho assim, se eu puder dar uma dica pro empresário, que assim, cara, tenha processos bem definidos. Você precisa de processo. Você precisa de uma tecnologia muito boa dentro da sua empresa e você precisa de gente. Cara, tendo esses 3 pilares, meu irmão, sua empresa voa. Massa, cara, massa. Boa, boa. Show. E recado pra galera que tá assistindo, Caduzão. O que que a pessoa que tá assistindo esse episódio tem que fazer? Ter um bom contador e se inscrever no YouTube já. Aperta o botão, se inscreva, porque se você não tiver um bom contador, meu Como é que a amigo, galera te acha nas redes sociais, Gilcom?
Cara, @Lucas Gugel e @Betel Contabilidade. Tá lá. As outras marcas são menores, mas seguindo uma das duas vai estar lá e Com vai, todas as soluções, vai né? encontrar todas as Então soluções. já sabe, né? Quer organizar melhor a sua empresa, ter uma gestão com estratégia, vai lá no Instagram Lucas Brugel, bate um papo com ele, com certeza ele responde lá no direct, né? É, sou eu mesmo, tá? Na Troca uma inteligência ideia. artificial e nem Não, marketing não. cuidando, não. Então você que chegou aí, ó, chegou agora, se inscreve no canal do YouTube, ajuda a gente a trazer mais empresários cearenses aqui que fazem acontecer. Segue também no Instagram Business Plan Talks, esse podcast que é sem frescura, sem mimimi, né, Cadu? Quem tá no campo de batalha, meu amigo. Então, assim, se você quiser também trazer algum empresário para cá, deixa o nome aqui nos comentários, eu acredito que é importante pra gente, vai nos guiando. E, Lucas, brigadão, papo muito bom. Tenho certeza que quem assistiu aqui teve uma amplitude aqui de visão, realmente abriu a cabeça para algumas oportunidades que talvez o cara tava perdendo. Boa. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo papo. Tamo junto. Obrigado. Show. Até a próxima. Valeu, gente.